Ei, borboleta linda do meu coração, como você está? Eu sou Lorena Brandão, mentora cristã. Estamos aqui para mais um Florbocast, Vida Cristã na Prática, devocional da comunidade Florboletando. Então, você viu esse título, Vistam-se de Deus? Essa é a parte número 1, porque antes de se vestir, você precisa se despir, não é verdade? Porque ninguém vai colocar uma roupa sobre a outra. Você já pensou nisso? Como você vai fazer? Se despir de quê? Como assim? Se despir de quê? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, com base na palavra de Deus. Então você vem comigo? Então, vistam-se de Deus, essa é a parte 1. Dispam-se de Deus. Você já sabe que tem que pegar o seu caderno. Nós não lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, não é verdade, meninas? Então, pega o seu caderno da vida extraordinária, aquele que você anota, aquele que você busca sabedoria, aquele que você anota os seus pedidos de oração, aquele que você faz sua gratidão e também anota os seus estudos bíblicos. É esse mesmo que você vai pegar. Já pegou? Então, anota o texto de hoje. Nós vamos estudar uma cartinha incrível, a carta aos Colossos, e nós vamos falar um pouco sobre ela para que você entenda o contexto cultural histórico em que tudo aconteceu. Vamos lá, anota aí, Colossenses 3 é a base do nosso estudo de hoje, mas antes nós vamos fazer um panorama dessa cartinha incrível. Essa carta do apóstolo Paulo, escrita por ele mesmo, ele estava preso, meninas. Ele nunca foi a Colossos antes. Quem cuidava da obra lá em Colossos era Epáfras, que ele se refere a ele como amado, companheiro da obra. Você vai lendo a cartinha e você vai vendo as referências de tudo isso que eu estou te contando. Nessa época, o apóstolo Paulo estava preso. Então você veja que essa cidade de Colossos era uma província da Roma antiga, que ficava lá na Ásia. Você vai ver o mapa aqui, num lugar perto ali onde a Turquia está. Então, aí viviam os colossenses, que é o nome da cartinha de hoje. Epístola de Paulo aos Colossenses, a essas pessoas que viviam em Colossos. Então, Paulo tomou notícia que algumas coisas muito estranhas estavam acontecendo ali. As pessoas tinham visões, e aí baseado nessas visões, gente, eles faziam coisas assim muito estranhas. Baseado em quê? Na filosofia humana, em coisas que os vizinhos faziam, em coisas que os ancestrais fizeram, e que não tinham nada a ver com o que está escrito na direção da palavra de Deus. Então, por exemplo, eles faziam culto aos anjos, né? Olha que coisa estranha. Se preocupavam em comer tal coisa ou deixar de comer tal coisa, em cumprir tal ritual ou deixar de cumprir tal ritual. E não que isso não seja importante, os rituais bíblicos, as datas, as festas bíblicas, não que isso não seja importante, mas o que o apóstolo Paulo queria é trazer Jesus para a centralidade do cristianismo, porque o evangelho e o cristianismo são sobre Jesus. E aí Paulo vai dizer, olha, o cabeça é Jesus, sem Jesus nada, ele é o início e o fim de todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aí você já entendeu mais ou menos o contexto da cartinha. Essa carta foi levada em mãos por 2 obreiros, Tíquico e Onésimo, né? Ele fala assim, olha, recebam aí, e se Marcos chegar aí, também recebam ele com amor. No fim ele fala assim, orem por mim, estou em algemas, fofinho, né? E ele vem falando sobre tudo que nós precisamos fazer para termos uma boa postura cristã. Então, ele fala assim, por exemplo, em Colossenses 2, 6 e 7, como você recebeu Jesus Cristo, também andem nele. Andar nele como? Enraizem-se nele. Olha que coisa linda. Ele fala que primeiro você deve se enraizar, deixar crescer raízes, aprofundar no conhecimento e depois construir sobre essa fundação e essas raízes fortes. E depois de construir, confirmar na fé. Crescer como? Construir como? Em gratidão. Olha que coisa linda. A postura da gratidão que sempre o apóstolo Paulo vem repetindo, e eu sempre falo com vocês na comunidade, tanto que nós fazemos gratidão todas as noites no nosso refrigério, não é, meninas? Então, vamos entender o estudo de hoje. Primeiro, o apóstolo Paulo diz assim, tire uma roupa. A gente tem aqui uma palavra no grego, menina, chamada
apekdomai. Apekdomai. Isso significa tire uma roupa, dispa-se. Tire uma capa, tire uma cobertura. E depois ele diz assim, vista outra coisa. Hoje, nesse estudo, nós vamos falar sobre essa palavrinha simpática, apekdomai. Vamos lá? Despojai-vos. Tire essa roupa. E aí você vai direto lá no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 8, e você vai ver o que é que você precisa despir da sua vida. É como se a gente tivesse em nós um homem velho, a Bíblia fala sobre isso, e um novo homem. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai se despir dessa natureza antiga, dessas roupas rotas, essas roupas podres da nossa velha humanidade, se referindo a antes da gente confessar e aceitar Jesus como nosso único Salvador. Não é, meninas? Então a primeira coisa que ele vai se referir aqui é a ira. Eu sempre gosto de dizer que a ira é a raiva colocada em prática. A Bíblia diz assim, ei, psiu, eu já sei que a raiva é uma emoção básica do ser humano. Pode sentir raiva, mas presta atenção. Cuide para você não pecar. Olha aqui. Vamos aqui ler o capítulo 3, versículo 8. Você já está com a sua Bíblia na mão, claro. Diz assim, despojai-vos igualmente de tudo isso. Não deixe nada disso. Procure trabalhar. Gente, isso aqui não é pirlim-pim-pim, eu adoro falar isso, né? Isso aqui não é uma mágica, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Você vai lá dar com a cara na parede de novo e vai fazer, e o velho homem vai querer ser mais forte do que o novo homem. E as práticas antigas vão querer se sobrepor às práticas novas. Mas o apóstolo Paulo disse, ei, preste atenção, tire, se descubra, deixe a nova natureza de Cristo em você ser a sua vestimenta. Então a primeira coisa é a ira, que é essa raiva colocada em prática. A Bíblia entende que você pode sentir raiva, inclusive a raiva, apesar de ser um terrível sentimento tóxico porque ela intoxica os sentimentos positivos, o amor, a compaixão, a benignidade, né? A raiva ela termina intoxicando, mas ela é muito, muito poderosa. E quantas vezes nós não usamos esse sentimento que vem para empreender algo que pra gente foi difícil? Deixa eu dar um exemplo para você. Às vezes você tá querendo fazer um projeto, você já orou, colocou diante de Deus, e você sabe que aquele é o caminho para sua vida, você precisa fazer aquilo, mas você não faz. Aí você já comentou com alguém e alguém falou assim para você, não é possível, de hoje que você fala sobre isso. Gente, que enrolation, hein? Nossa, vai fazer esse negócio, para de enrolação. Ai, dá aquela raiva. Aí, baseado naquela palavra e nesse sentimento que você teve, você vai ver. Você vai ver se eu não vou fazer. E aí, corre e faz. Então, você canalizou essa emoção, que é uma emoção básica, mas pode ser negativa, pode intoxicar você sentindo raiva daquilo que aquela pessoa, até que você ama, falou, pode contaminar o amor que você sente por ela. De repente você, vou trancar meu coração. Que amizade é essa, ficar falando essas verdades pra mim? Não é verdade, meninas? Estão identificando aí? Eu quero que você me conte aqui nos comentários, porque isso aqui é uma devocional. Se você não participa, não tem função, né? Então participa aqui nos comentários e fala pra mim. Se você sente raiva sempre, se você é movida pela raiva, assim, eu sempre tive raiva, essa foi uma emoção básica, como tem todos nós, e eu sempre canalizei essa raiva para empreender, para fazer, para chegar onde eu queria chegar. Então ela sempre para mim foi positiva, mas é claro que a gente tem que ter cuidado para essa raiva, e já aconteceu comigo, né, gente? Não tem bispo que não seja humano, não tem apóstolo que não seja humano, nem pastor, nem presbítero, nem nenhum cargo da igreja é feito de pessoas perfeitas, não é verdade? E eu adoro falar sobre a minha vulnerabilidade para que você entenda que todos nós somos pessoas e você simpatize e empatize também com as nossas vulnerabilidades, fraquezas, porque vulnerabilidade é isso. Então, quantas vezes, até nas minhas redes sociais mesmo, alguém vem e fala alguma coisa. Esses dias foi engraçado, que eu tava falando com tanto amor pra alguém e alguém falou assim pra mim, Lorena, não estou falando com você, vai cuidar da sua vida, kkkk. Ai, meninas, eu falei, deixa eu ir ali no direct. Perguntar pra essa guria se ela tem juízo. Como é que fala assim comigo, gente? Que falta de respeito, eu fico com tanto amor, não é?
E aí eu coloquei diante do Senhor, e você pode fazer isso. Falei, ai Senhor, me doeu, sabe? O que é em mim? O que é em mim? Não nela, gente. Não nela, o que é em mim? Fez com que eu me sentisse desse jeito, rejeitada, não pertencente, não fui chamada na conversa, machucadinha. Nós não somos crianças birrentas, nós somos adultas maduras, né? Então aquela dor que ela tem dentro dela, ela jogou em cima de mim. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou retribuir a dor? Então a Bispa Lorena chegou lá e escreveu, eu sinto muito, minha princesa. Você me perdoa? Olha a diferença de quando você reage diferente daquilo que você pensou primeiro. Não é verdade? Então eu quero te convidar a pensar sobre isso. Na sua semana você tem se irado muito? Tem um workshop que fala sobre a atmosfera da sua existência, né? O conjunto, o bloco dos seus sentimentos, que são as emoções. E como você gerenciar melhor essas emoções. Mas o primeiro passo é você se dar conta mesmo. Você fala, nossa, mas eu tô muito movida pela raiva. Eu sinto muita raiva e todos os dias. Você sente raiva, você gosta, se sente aliviada em aplicar essa raiva, sentir essa ira em cima das pessoas, né? Agir conforme essa ira para machucar pessoas, para destratar pessoas, para agir com preconceito e tantas outras coisas. Pensa nisso e anota aqui, porque eu vou responder você. A segunda coisa que a gente vê aqui, gente, no versículo 8 é indignação. Eu gosto de entender essa indignação não como a nossa glândula, a nossa amígdala, olhando algo no mundo. A gente está num tempo de guerra, está num tempo muito difícil. Vamos orar pela paz no Oriente Médio para que as pessoas consigam ver a verdade, o emet, o começo, o meio e o fim de todas as coisas. E para que haja respeito e amor entre os povos, os irmãos, né, minha gente? Mas a indignação é a capacidade que a sua amígdala cerebral tem de lançar no seu circuito corporal, né, no seu sistema nervoso, do seu sistema nervoso central, na sua corrente sanguínea, cortisol e adrenalina, para você dizer assim, nossa, isso é feio. Uau, não! O que é que eu posso fazer? Vamos orar, se indignar e falar assim, não aceito isso. Pode ser comum, mas não é normal. E a gente precisa se indignar. Nesse sentido que eu estou falando com você. A Bíblia diz assim, que essa indignação só se esfria se o amor esfria. Não é? Porque a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que esse versículo está dizendo no contexto da neurociência é, portanto, você ver coisas atrozes, horríveis, horripilantes, a sua amígdala cerebral, ela perde a capacidade de lançar cortisol e adrenalina e você dizer, uou, que coisa horrível. E não é sobre essa indignação que a gente está falando. Aqui, indigno, ari, do latim, vamos para o desprezo, indignoare, indignare, né? Então, desprezar. E aqui nós vamos olhar esse desprezo com relação às outras pessoas, né? Tem pessoas que são frias, tem pessoas que são naturalmente mais analíticas, vamos tirar essa palavra fria, né? Mais analíticas, mais voltadas para as tarefas, e tá tudo certo. Você gosta de cumprir um calendário, né? Você gosta de deixar tudo na sua vida muito organizado, e tá tudo bem. Tem pessoas que são, como eu gosto de dizer, bolinhas, né? Elas gostam de relacionamento mais perto, a pessoa pode encostar em você e tá tudo bem. Já tem gente que é bolhão, que você não consegue chegar perto. Elas são mais centradas nelas mesmas, elas são mais fechadas e tá tudo bem você ter a natureza, o perfil comportamental que você tem se você gosta de ser assim. Se não gosta, eu te convido a experimentar outras maneiras de ser. Não é verdade? Você pode ser assim, mesmo orientado a tarefas, mesmo muito analítico, mais frio, como a gente que é mais caliente costuma olhar, né? Que é mais o lado direito do cérebro. Mas aqui no versículo 8, quando o apóstolo Paulo escreve sobre a indignação, ele quer abrir os seus olhos para que você não despreze as pessoas. Inclua as pessoas. É fácil para você fazer isso? Me conta aqui nos comentários. Se é fácil para você incluir pessoas diferentes, que pensam diferente de você. A gente tá vivendo num mundo tão estranho, em que ter opiniões próprias é motivo para que outras pessoas cancelem você. Meu Deus, que falta de amor e que falta de respeito. E essa devocional é um convite para que você pense sobre isso, menina.
Eu quero te convidar para mudar esse mundo, para espalhar o amor. E para isso, não basta você ler um versículo na palavra de Deus ou fazer um compromisso de ler a Bíblia toda durante o ano e não sentir-se em nada transformada por ela. A Bíblia, como diz o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ela vai cortar você por dentro. Escolha um evangelho que te corta por dentro, diz Spurgeon. É esse evangelho que te confronta, que diz, meu Deus do céu, eu sou péssima nisso, eu realmente desprezo as pessoas, eu sou uma pessoa irascível, eu jogo pedra em quem vem pra cima de mim de qualquer forma e eu vou violentamente com 10 vezes mais força, porque isso é uma lei da física, né, Bispa Lorena? E ainda se justifica. Não, minha querida. Aqui o apóstolo Paulo tá te convidando. Ele ouviu falar da sua vida hoje, porque assim as pessoas se comportavam lá em Colossos, né? E ele diz, ei, vocês precisam deixar a palavra de Deus, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, mudar na essência quem você é. Você precisa permitir tirar essa roupa velha e vestir-se de algo novo, que é a parte 2 desse nosso estudo. Mas vamos para a terceira palavra. E aqui, no mesmo versículo 8, maldade. Aqui no grego a gente tem uma palavra kakia. E essa palavra kakia, ela abrange muitos significados. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu não achei que a gente ia dividir ela em duas. Eu não achei que ia ter que tirar uma roupa para vestir outra. E assim o Espírito Santo veio me conduzindo. Quando eu cheguei aqui no kakia, falei, meu Deus, são tantas coisas, a gente poderia falar cada Florbocast sobre algo desse sentido. A primeira palavra aqui é depravação. A segunda palavra, impiedade. A terceira, vício de qualquer sorte. Meu Deus, eu vou fazer um Florbocast sobre vício, né? Tem o meu coach fala, somos todos viciados. Você não pode jogar pedra em alguém. Esses dias me perguntaram, bispa, meu marido usa cocaína, não sei mais o que fazer. Eu vou até fazer uma caixinha de perguntas sobre isso. Eu vou conversar com você lá no meu Instagram sobre isso. Vou gravar um Florbocast sobre isso também. Para que você também olhe para dentro. Olhe para os seus vícios da sua natureza humana. Se desnudar primeiro. Olhar para dentro sem capa e sem máscaras. É sobre isso, meninas. Olha que eu sou viciada em café, em açúcar, né? Eu tenho atendido muitas mulheres que têm tido dificuldades com certas áreas da sua vida, né? E é na área financeira, não consegue devolver ao Senhor o dízimo, né? E aí retendo o dízimo, o fluxo financeiro fica todo atrapalhado na vida, porque é dando que se recebe. Então é idólatra do próprio dinheiro, né? E aqui tantas outras pessoas que me perguntam sobre tantas outras coisas, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso. Mas aqui a gente tem também malícia, a gente tem má vontade. Bispa, peraí, dentro de maldade tá má vontade? Tá, meu amor. Você anda tendo má vontade no seu trabalho? Fazendo as coisas de qualquer jeito? Porque a Bíblia diz que qualquer trabalho que você tenha, você precisa trabalhar como que para o Senhor e não para o seu chefe, menina. Sim, e assim o Senhor vai te recompensar, não é sobre o seu trabalho. É sobre você dar fruto cristão por onde você passa. E olha aqui a má vontade tem de maldade, você não esperava por essa, hein? Tá escrito aqui. E aqui a gente tem malignidade de todas as formas. Inclui aqui uma ideia de prejudicar o próximo. Gente, essa palavra aqui ela é tão importante que ela aparece 11 vezes no Novo Testamento. Em diversas partes, em diversas cartas, o apóstolo Paulo quer nos chamar a atenção que a gente deixe de lado a impiedade, os costumes dos ímpios, os costumes daqueles que não servem a Cristo. E eu sei que nesse momento, o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo Espírito Santo, e essa é a minha primeira oração na sua vida, ele vinha trazendo a sua memória o que você precisa de despertamento, o que você precisa desnudar, despir-se. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te traga avisos. Olha aqui o que a Bispa Lorena estava falando. Olha aqui, veja isso, com muito amor, menina. Não é uma acusação, é uma demonstração para a transformação, porque o Espírito Santo não te acusa. Nem eu te acuso.
Eu falo isso com muito amor para que você possa deixar fluir através de você o rio de águas vivas que é Jesus Cristo. Amém, minha princesa? Você está entendendo? Anota aqui se está fazendo sentido para você. Quero conversar com você, mesmo nesse Florbocast. Então isso aqui inclui tantas palavras. E eu quero que você digite aqui também se alguma palavra saltou aos seus olhos. Se alguma palavra disse, oh, poxa, Bispa Lorena, eu não me toquei sobre isso, eu não sabia isso. Nossa, tô chocada. Dentro de caquia, dentro de maldade, tem depravação, olha, eu não tinha pensado. E eu fui levada a tal e tal coisa. Você pode falar comigo no direct do Instagram, pode mandar um WhatsApp pra mim, no meu WhatsApp Business, tá lá no Instagram também. Vamos conversar sobre isso, a impiedade, o vício, a malícia, a má vontade, malignidade de qualquer forma, a ideia de prejudicar o próximo. E eu quero conversar com você sobre isso. A próxima palavra que a gente vê aqui no versículo 8 é maledicência. A maledicência aqui, meninas, é obra da boca, né? É uma forma de falar maléfica e ela é ligada à palavra blasfêmia. E aqui nós temos dois tipos de blasfêmia. Nós temos a blasfêmia contra Deus, falar contra a pessoa santa de Jesus Cristo, contra a santidade de Deus, se revoltar contra a santidade de Deus. Gente, isso não tem perdão. O abuso das palavras contra o próprio Deus é algo imperdoável, porque Deus, ele perdoa pecados, um atentado contra a sua santidade. Pois eu nunca vi a rebelião ser tratada diferente do que pela justiça de Deus. Mas aqui a gente também tem a blasfêmia ligada aos homens, de homem contra homem, né? E essa blasfêmia, ela envolve aqui a calúnia, a injúria e a difamação. No direito a gente diferencia essas três coisas, né? A gente fala que a calúnia é imputar a alguém um fato conhecido como crime. Difamação é algo mentiroso acerca da sua conduta que pode ser ilibada. Injúria é falar mal mesmo, é xingamentos, né? Colocar a pessoa diante de palavras de baixo calão, desarrazoadas, mentirosas e muito agressivas. Não é isso? Então, aqui eu quero colocar dentro de maledicência algo que você não sabe o que é, mas presta atenção, que talvez seja a coisa mais importante. Você não anda difamando ninguém, você não anda injuriando ninguém, nem caluniando ninguém. Mas essa blasfêmia tem algo importante dentro desse contexto que é a fofoca. Pois é. E a Bíblia diz em Tiago 1,26... se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Nossa, o apóstolo Tiago, ele fala veementemente acerca do cuidado que nós precisamos ter com a nossa língua. Inclusive, ele fala que o homem que cuida e consegue controlar a sua língua, ele é um homem perfeito. Pensa nisso. Você quer parecer mais com Jesus? Controla o que você fala. A fofoca, ela é muito danosa. Eu coloquei aqui uma palavra que meu pai gostava de usar, chamada trancinha, né? Porque você começa a trancinha aqui, ela parece doce ao paladar. A Bíblia fala sobre isso, que são palavras que são boas de mastigar, são comestíveis, né? Mas ela é muito danosa e a trancinha continua. Você começou aqui, a outra pessoa pega e vai trançando, vai trançando, vai trançando. E aí vira aquela trança do inferno terrível. Você quer essa trançadeira do inferno? Você tem sido trançadeira do inferno? Pensa nisso. Tem coragem de me contar aqui algo engraçado que você já viveu com a fofoca? Se você já gostou de fofoca e disse, Lore, me dei conta agora, vou deixar a fofoca pra trás. Você tem coragem? Sim, eu quero que você procure prestar atenção nisso. Lá no livro das leis, o livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 16, diz, não espalhem blasfêmias. Olha aí. Aqui a gente está chamando de calúnia, né? No meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Olha aqui colocada essa fofoquinha como um levante contra o próprio Senhor dos exércitos. Olha, se eu fosse você, eu pensaria duas vezes, não é? E aqui, gente, continuando, vamos ainda para a linguagem indecente. No grego tem outra palavrinha simpática, astrologia.
linguagem obscena, abusiva, porque esse aischoros ou aiscoros é o que é feio, vil ou aviltante. Gente, aqui só aparece essa menção a esse aischoros na Bíblia, no Novo Testamento. Essa linguagem abusiva, essa linguagem aviltante, essa linguagem indecente. Você tem essa linguagem faz parte da sua vida, já fez parte da minha vida. Eu vivi um tempo na política, eu acho que a linguagem passou a ser para mim um meio de defesa, né, meninas? E aprendi a falar umas coisas muito estranhas. Que coisa engraçada quando eu olho para isso, com muito amor e muita compaixão, porque somos todos seres humanos. Mas eu quero que você me conte aqui se você já teve dificuldade com esse aischiros ou esse ascoros, ok? Vamos mais pra frente, despir mais uma coisa, mentira. Nossa, a Bíblia traz essa concepção de mentira profundamente como uma natureza desonesta, uma natureza corrupta e pervertida. Esse é o homem velho, querendo retornar, né, querendo abafar a natureza de Cristo, o seu homem interior, o seu verdadeiro eu, aquele que veio direto do Pai para a Terra. Né? A corrupção do DNA ferido fez com que a gente tivesse essa natureza desonesta, essa natureza corrupta, essa natureza pervertida. E precisamos entender em primeiro lugar. E depois, na prática do nosso dia a dia, a gente dizer, eu escolho não fazer isso. Eu escolho não mentir. Eu acho que a mentira é um pecado muito, muito terrível. Às vezes na igreja a gente tem uma concepção que o pecado sexual é o pior. Né? Eu tenho respondido muitas caixinhas de perguntas sobre isso e as pessoas falam, aconteceu isso na minha vida e eu perdi isso, eu perdi aquilo. E as mulheres falando com relação ao adultério que elas sofreram, né? E mesmo assim sofreram e foram punidas pelas suas igrejas porque se separaram ou divorciaram. Mas imagina isso aqui. Né? A gente não coloca o pecado sexual no mesmo nível de uma mentira, mas é tão pecado quanto, meninas. E a gente precisa dizer não à nossa natureza terrena, mesmo que pra gente, dentro do nosso inconsciente, signifique um pecadinho e não um pecadão. Vocês estão me entendendo? Bom, para finalizar, meninas, essa parte do se despir, do tirar a roupa do homem velho, tem o preconceito. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre, olha, aqui não tem judeu nem grego. No mesmo capítulo 3, no versículo 11, diz assim, e agora não tem mais judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Jesus Cristo é o Senhor de todos. Aí ele, em primeiro lugar, ele diz assim, o judeu agora não tem mais preponderância, né? Não é porque veio filho legítimo de Abraão, porque todos nós agora, através de Jesus Cristo, somos filhos de Abraão. Então, não tem mais judeu nem grego, que seria o gentil, o goim, né? Aquele que não é judeu, não veio da linhagem de Abraão, porque somos todos iguais. Depois ele fala, não tem bárbaro. Não tem aquele que não fale a língua latina, ou a língua romana, a língua grega. Não tem aquele que não fale aramaico, né? O do bárbaro era alguém que não conseguia se comunicar com a língua. Não tem também o cita, que eram pessoas extremamente violentas, que viviam assaltando nas estradas, eram nômades que viviam assaltando nas estradas. Mesmo esses que a gente nem quer considerar ser humano, eles também são seres humanos. E não tem mais escravo nem livre, somos todos iguais. Então, meninas, eu quero que essa palavra, ela traga à sua consciência a maneira com que você trata as pessoas. Sinceramente, você trata as pessoas desigualmente? Você privilegia algumas pessoas em detrimento de outras? Eu não estou falando aqui da amizade. Claro que a gente se apega mais a umas pessoas do que outras. Mas eu estou falando em tratamento desigual. Pensa nisso. Isso tudo é um convite para você se despir. Para você tirar essa veste do velho homem, vestes rotas, podres e velhas. Para se preparar para vestir o novo que nós vamos falar no próximo Florbocast, na nossa próxima devocional Vida Cristã na Prática. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença e pedimos o auxílio do Espírito Santo para que nós possamos de todo o nosso coração, compreendendo essa palavra, procurar transformar em nossa existência aquilo que te desagrada, aquilo que nos afasta, sermos parecidos com Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Se você gostou dessa palavra, não deixa de deixar seu like aqui, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor e possa mostrar para mais pessoas. Se fez sentido, se você lembrou de mais alguém quando estava assistindo, não deixa de compartilhar. Se você me ajuda a também ser semeador de esperança comigo e transformar a vida daquelas que eu não poderia alcançar sem você. Você me ajuda? Espero você no próximo Flobocast.